Olá, o Shabat aparece, vamos recebê-lo. Shalom, seja bem-vindo à Casa dos Beneanusim. Vamos aos principais destaques da Parashá que será estudada neste Shabat. Hazinu compreende basicamente a canção de Moshe sobre as horríveis tragédias e suprema alegria que constituirá a futura história do povo judeu. Embora não seja uma obra clássica em rima e música, a canção de Moshe mescla o que seriam ideias disparatadas numa bela sinfonia de pensamento. Ela expressa o reconhecimento de cada aspecto da criação e tudo aquilo que Deus faz, passado, presente e futuro, de alguma forma se integra em perfeita harmonia. Embora com o nosso limitado entendimento humano, nem sempre reconhecemos como tal. Moshe clama aos céus e à terra para que sejam testemunhas de que, se o povo judeu pecar e mostrar ingratidão para com Deus, pelos muitos favores maravilhosos que nos concedeu, seremos punidos. Ao passo que, se permanecermos fiéis à Torá e a Deus, receberemos as maiores bênçãos. Mesmo que o povo judeu se disperse, Deus garante a nossa sobrevivência e redenção ao final. Essa porção conclui com Deus ordenando a Moshe que suba ao monte Nebo, de onde terá uma vista de Israel, e então morrerá. Zait e os últimos momentos. Os últimos momentos da Parashá, Hazinu, essa composição que é invocado os céus, a terra, e que as minhas palavras gotejem como orvalho sobre a grama. São as orientações daquele que fala ao povo que será introduzido em Eretz Israel. É um ponto muito fundamental, de maior importância ali, é a parte da adoração a deuses, né? Esses deuses que cercavam ali aquela região, né? Aquele povo que adorava deuses, fazia idolatria, né? Criando deuses com imagens de pedra e madeira, né? Pedra e pau. E quando nós devemos entender o seguinte: o Eterno, ele não tem forma, Qualquer coisa que se dê forma e se chame de divindade, isso é idolatria e acabou. Isso é o pior dos pecados que o ser humano pode fazer, é idolatrar. Não precisa nem ser um ídolo de pau e pedra, alguma coisa assim. Inclusive, o sujeito que idolatra um cantor, o sujeito que idolatra um ator, a pessoa, sabe? Isso são formas tênues de idolatria e que também são idolatria, né? Então a pessoa que se arrebenta todo para ver o cantor, o ator, lá o que seja, o atriz, isso aí é uma forma de idolatria. Zait, hoje a idolatria, aplicando a Torá para a geração do nosso tempo, as pessoas não são iludidas pelas imagens, pelas coisas definidas, aquilo que define como divindade. O senhor abordou um aspecto importante da evolução da idolatria. Exato. Da forma como as pessoas se aplicam a coisas que aparentemente são inofensivas. Né? Exato. É claro, Ramban define muito bem nos 13 princípios da fé judaica de que Deus é incorpóreo e não pode ter o seu formato ele não definido. Tem nenhuma forma. É incorpóreo. Então não pode ter um formato definido. Muito embora a Torá, o Taná, sempre caracteriza as suas manifestações, e o braço de Deus, a mão de Deus, os olhos. E ele se levantou e ele se sentou. Então são metáforas que definem as suas manifestações, né? Mas em absoluto, os profetas ou o Taná o define, o limita de uma forma corpórea. Isso. Não, ele é muito além disso. É uma maneira apenas, porque o ser humano é muito limitado em sua mente, é muito limitado. Então, eu consigo imaginar uma mão, né? Não que o Eterno disponha, ele não tem mão, ele é incorpóreo, ele não tem nenhuma forma. Mas é uma maneira do ser humano entender uma ação do divino. Sim. Uma ação do Eterno. Sim. Né? E essa compreensão teve nosso pai Abraham
há mais de 3.300 anos, antes da outorga da Torá, quando ele teve a percepção das idolatrias, né, daquilo que o homem definia como divindade. Ele percebeu que a afirmação de Rambam, de Moshe Ben Maimon, era mais compreensível a ele naquela geração. Então hoje, Moshe, na paraxá de hoje, Moshe vê o perigo da idolatria que envolvia a nação que eles conquistariam, a nação de Israel. Então, que não se envolvesse nos encantos da idolatria. Então hoje a evolução, a informação, ela elimina essa ameaça da idolatria, mas ao mesmo tempo a idolatria também acompanhou esta evolução. E mudou de forma. E mudou de forma. Então, por exemplo, Zaid, o Yetzer Hará, que é os nossos maus instintos, ele vai envolvendo da forma de que a pessoa possa se envolver com uma transgressão, né? Então, por exemplo, o Lashon Hará. Muitas pessoas acham que, não, eu só estou falando uma coisa que todo mundo já sabe. Eu só estou falando alguma coisa que algum dia todo mundo vai saber. Hoje, o Lashon Hará ele é mais ameaçador a um judeu do que propriamente a idolatria. Então, são as mutações, né, de que a transgressão, de que o Yetzer Hará ele vai se preparando também. O mal é mutável, ele se muda, ele muda de forma, né? Quando ele é descoberto de uma forma, ele muda para outra. Agora, existe um mandamento importante, Zaid, nesta paraxá, que é a recomendação de escrever um Sefer Torah. Ah, sim. A um escriba, a um sofer. É aquela história, né? Nós não temos condição, nós não temos conhecimento, nós não temos capacidade de escrever. Como cumprir então essa mitzvah, Zaid? Pois é. Essa mitzvah ela é cumprida através da contratação de um escriba, a contratação de um rabino, exato, um sofer, que faz esse trabalho, né? Então o pergaminho da nossa mezuzá, isso, o rolo da Torá da sinagoga em que usamos, é escrito por esse profissional, por esse rabino especializado na escrita dos textos sagrados, em escrever os livros, em escrever a Torá. Então, quando nossas limitações não compreendem o cumprimento dessa mitzvah, nós a cumprimos contratando o sofer. Existem muitas regras, né, que compete ao sofer. Humildade, né? Que compete ao sofer escrever a Torá. Então, é possível cumprir a mitzvah? Quando nos associamos da aquisição de um rolo da Torá. Então, por ocasião do bar mitzvah de uma criança da comunidade, os pais e os familiares trazem de Israel uma Torá escrita, né? E aquela Torá é entregue à comunidade da qual fazem parte. Ou quando a comunidade se associa na aquisição da Torá. Então, desta forma, validamos. Da mesma forma, o shoret, a pessoa que faz o abate ritual da carne que consumimos, né, de que o rabino coloca ali sua certificação de kosher. Ou do moel, que faz a circuncisão dos nossos filhos. Então, desta forma, nós cumprimos, dando ao sofer, dando ao moel, dando ao shoret a oportunidade de que ele executa em nosso lugar esse mandamento. Por exemplo, o Kadish dos enlutados. Quando a pessoa não sabe recitar o Kadish e a Tom, então ela contrata o Razan, que em seu lugar vai fazer a recitação do Kadish. Desta forma, nós cumprimos o mandamento. Ou seja, cumprir o judaísmo fora da comunidade é impossível cumprir a mitzvah. É possível cumprir fora de Eretz Israel? Muito difícil. E pior ainda, participar do judaísmo fora de um contexto comunitário. Porque na comunidade tem o sofer, tem o rabino, tem o shoret, tem o razan, tem o moel. Então, desta forma, existe essa troca simultânea de serviços e todos cumprem Torá. Um conjunto muito sério de pessoas que têm a especialidade de fazer aquele determinado trabalho, aquela determinada ação religiosa. Exato. Poucas são as pessoas que têm essa capacidade. Exatamente. Não se encontra na esquina. Isso e muitas outras coisas serão comentadas pelo mais competente minyan.
que fala de Anusim para Anusim. Compartilhe este vídeo com seus amigos em suas redes sociais. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Seja o mantenedor da casa dos Bnei Anusim. Shalom. Shalom. Shabbat